eu falei, eu tenho o poder de se tornar o dono de uma nação, eu tenho poder em tudo. Eu basicamente mando em tudo, em todos, e tipo assim, mas por mais que tenha deputado federal, deputado estadual, senador, governador, que são coisas muito que passam por muitos processos para poder conseguir fazer o que eu quero, uma lei, muitas das vezes eles podem ser manipulados ou escolhidos propositalmente para aquele presidente que está no governamento da República. Então, a gente nunca deve confiar demais e nem muito menos, nem demais, nem menos, né, nas pessoas que a gente ouve falando, tanto que é horrível a gente ficar ouvindo as pessoas falando sobre política, falando que tal partido é melhor, tal presidente é melhor, tal pessoa é melhor, né? Horrível. Eu concordo plenamente. Igual, eu tava numa sala um tempinho atrás e a turma falava de política, falava de partido, e falava de candidato. Aí eu cheguei e perguntei, pessoal, qual foi o último livro que vocês leram? Em qual ano? A maioria tinha lido o livro há 2 anos, um ano. Então o que me preocupa? Me preocupa esse pessoal, muitos falando de política e poucos leitores. Aí você vai se embasar em quê se você não está lendo? Percebe? Aí a argumentação ela fica fragilizada. Então, é igual eu comento, a gente precisa desconstruir essa ideia da cultura brasileira de que, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso tá trazendo um transtorno intelectual, cultural muito grande. Igual eu falo, hoje existem pessoas de diferentes ideologias e diferentes partidos que não conseguem conversar, não conseguem ir a uma lanchonete, né, e comer um lanche juntos. Eu lembro que na minha época de faculdade, eu discordava muito de alguns colegas meus que defendiam ideologias diferenciadas, mas nada impedia da gente ir numa lanchonete e comer um lanche juntos, tá? Então, tem pessoas, gente, que eu acho... Eu particularmente fico com muito medo. Tem pessoas com posicionamentos diferentes que não sabem conviver, gente, não sabem. Né? Então, isso me Professor, preocupa. O problema é que a esquerda prega intolerância, sabe? Ou seja, os opostos sempre são os inimigos. E nunca dá pra argumentar. Né? E outra, algumas vezes restaurar o poder da força. Até porque não dá pra argumentar com quem não quer te ouvir, né? Sim, enfim, né? Vamos lá, o Wagner. E existem pessoas intolerantes de todos os lados, viu, gente? Isso que é mais preocupante. Se for só de Isso é um lado, verdade. tudo bem. Eu conheço pessoas incríveis, né? Da esquerda, por exemplo, conheço pessoas incríveis da direita. Eu conheço pessoas ignorantes na esquerda e pessoas ignorantes na direita também. Né? Então, eu não vejo uma polarização. Eu acho que essa polarização ela é totalmente prejudicial. Então, a gente tem que entender os lados e respeitar os lados. Né? Eu já participei, professores, inclusive, falando, não, com você não vou conversar porque você é de tal ideologia. Meu, isso não se faz, gente. É uma ignorância, é uma arrogância intelectual grotesca. Né? Graças a Deus nós não temos esse problema aqui. Deixa eu acompanhar o chat aqui do Wagner, que está sem microfone, está digitando. Por isso que o comunismo não funciona, né? A gente, infelizmente, no mundo precisa que tenha pessoas pobres, mas esse caso dessa pessoa usa um recurso do planeta. Ajuda bastante em várias coisas na tecnologia, mas resumindo, é o que o sacrifício é necessário em tudo, desde a economia e recursos naturais. Ainda bem que o senhor copiou, hein, Wagner? Vamos dar sequência aqui. Eu, infelizmente, discordo, né? Por tipo, essa questão é a mesma coisa que votar em branco. A gente tem que achar alguém bom para colocar no poder que representa nosso país, etc. Na realidade, eu acho que o brasileiro já tem esse problema de corrupção desde... Exatamente, Wagner. Incrível a sua fala. Tem pessoas que falam de corrupção, mas quando pegam um troco a mais no mercado, não devolve o troco a mais.
Tem pessoas falando de corrupção, mas tem pessoas que cortam fila, enganam, passam no INSS, por exemplo, em perícias. Eu conheço pessoas assim. É um monte de gente que fala de corrupção, a corrupção só se resume a grandes políticos. Mas isso não é verdade. Corrupção se resume a muitas coisas, principalmente as coisas menores. Tipo, fraude na cantina, você tá sendo corrupto, colar na hora da prova, você também tá sendo corrupto. Exatamente. Eu até fiz uma brincadeira esses dias, sabe, Luiz? Mais ou menos nessa linha de raciocínio. Aí eu falei aqui pro pessoal, suponhamos que eu perguntei o que a turma mais gosta de comer aqui na cantina, né? Eles falaram, professor, cachorro quente, a gente ama quando é cachorro quente. De fato, a fila da cantina enche quando é cachorro quente. Aí eu perguntei pra eles, eu falei, viu, se fosse liberado no geral, se não houvesse fila, se não houvesse a necessidade das cozinheiras distribuírem o lanche, como uma situação hipotética, vai. Ela chega e fala, olha, hoje as cozinheiras elas estão numa correria, não vão poder servir. Lá na cantina vai ter uma caixa grande com os cachorros quentes. Só que cada um só vai poder pegar um. A pergunta que eu fiz, se isso acontecesse, será que cada estudante pegaria um lanche apenas? Eu duvido. Com certeza não. As respostas me surpreenderam. Professor, se for pra minha escola, a rapaziada já teria mexido pra mim na bolsa. Aí o que acontece? Poxa, tem dia que o pega professor 2, 3, 4 lanches, eles vão falar de corrupção, vão falar de política. Eu falo, meu Deus do céu, a gente precisa desconstruir essa ideia, né? De ser o malandrão da história é legal, é bacana, só tira proveito. A gente precisa desconstruir essa questão cultural, é muito forte, é impregnada ao brasileiro, né? Infelizmente. Ô professor, então, teve um dia que serviram cachorro quente. Aí, tipo, o limite eu acho que era 3. Teve um moleque que pegou 5, sabe como? Ele furou e enganou a dona, ele colocou o copo no bolso, e o outro, ele pediu um outro cara pra pegar. Professor, a estratégia é o seguinte. Tava servindo banana também naquele dia como sobremesa. Aí ele só foi pegando as bananas da caixa e enfiando tudo nos bolsos. E depois colocou tudo na mochila. Foi umas 10 bananas que ele colocou no bolso. Professor, o negócio é o seguinte. É você ter 5 amigos na fila, esses 5 amigos não comem, aí você vai pulando cada um. Daí eles falam que eles não comeram, daí você vai pulando, entendeu? Exatamente, acontece. Aí, ou quando é estrogonofe, porque daí estrogonofe fica a fila lá na... Exatamente. Esses dias teve estrogonofe aqui na escola, até eu entrei na fila. Sabe o que eu acho? Assim, eu não sou exemplo, né? Mas quando tem... Eu gosto muito de lanchar com os alunos, sabe? Então, quando tem a parte da merenda, eu pego o meu prato e fico com eles no refeitório. Eles amam isso, amam de paixão. E eu entro na fila, normalmente. Aí as inspetoras, até mesmo os alunos, eles falam, professor, o senhor é professor, vai lá na frente e pega, né, corta a fila e tal, não tem problema. Eu falei, não, eu vou pegar a fila aqui igual a todos. Porque a gente precisa trabalhar isso aí. Né? Honesto e justo. A gente precisa trabalhar isso aí. E sabe o que eu percebo, Luiz? Não é se gabando, não estou falando isso por questões de solicitude, não. Mas eu percebo que os alunos, eles veem, eles enxergam assim, poxa, olha, o professor, que é o professor, não está cortando fila, e tem alunos que são alunos que já comeram e estão repetindo e estão cortando a fila. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. Se a gente fizer o bem, né, por mais que às vezes a gente tome um prejuízo, que a gente vai tomar, mas se a gente começar a plantar essa cultura, não vai ser do dia para a noite, né, da noite para o dia. Mas eu tenho certeza que essas pequenas atitudes, elas vão modificar a opinião pública, né? Então é interessante, eu acho que os políticos deveriam fazer isso aí, né? Pegar um dia, ir no SUS pessoalmente para ver como que tá, ir, né, numa escola pública para ver como que tá o andamento. Né? Professor, posso falar? Ô, professor? Pode falar, Lucas. Posso falar uma Bíblia? Vai lá, pode falar. Então, eu não, assim, é incrível como
A maioria das pessoas, não só da minha sala, mas sim da escola inteira, gosta de falar de política. Depois que, não, assim, só foi começar o mês de setembro, todo mundo falando sobre política. É sério, teve, assim, sorte que ninguém falava comigo sobre política. Mas, na segunda-feira, teve um menino, um bendito menino, falou: seu Lula Bolsonaro. Aí eu falei, assim, com muita gentileza de não dar um soco na cara dele, eu falei: menino, vai arrumar o que fazer, você não deve nem saber quanto que é 1 mais 1 e você fica falando sobre política, pelo amor de Deus. Professor, entrando nesse assunto de política. E, tipo assim, Peraí, o eu Lucas acho, acho que não terminou. Termina assim, Lucas. e também acho que o comunismo também não deu certo, porque pensa só comigo, é a questão que eu falei na outra aula. Os alunos que ganharam você lembra daquela questão do comunismo que eu apresentei? Então, os alunos que não tinham notas agora têm notas e vão ficar sem fazer nada, e os alunos que tinham mais notas e perderam um pouquinho das notas também não vão fazer nada porque, né, não vão nem precisar de nada para conseguir as suas notas, já que não vão conseguir mais, e os alunos que já estavam com aquelas notas vão continuar com aquelas notas, mesmo com preguiça. Então todo mundo ia sair perdendo, por quê? Porque como o comunismo queria aplicar que todo mundo ficasse rico, porque, tipo assim, todo mundo queria ficar rico, né? Tipo assim, não é que todo mundo queria ficar rico, e sim o comunismo de Stalin, no caso da União Soviética, falava que todo mundo deveria ser rico, deveria ser uma pessoa de mais valores. Porém, pensa só comigo, se eu fico rico e eu não preciso fazer nada, nenhum trabalho de esforço para conseguir ser rico, então eu não vou fazer nada e eu vou ficar numa vida boa pro resto da minha vida. Professor, que nem eu ia falando. Pode falar, se você Falando quiser. sobre, falando sobre isso daí, sobre política, hoje na escola, um amigo meu levou a bolsa do Bolsonaro, que tava na mochila que o pai dele levou. O pai dele deixou, né? O pai dele é muito gente boa. Gostei muito dele no primeiro tempo. Daí, aí ele, sem querer, vai mostrar pra mim. Ele tinha falado, trouxe um negócio legal. Falei, ixi, esse negócio legal não é legal. Daí ele mostrou, só que daí eu saí na frente pra pegar minha garrafinha que eu tava com sede. E a hora que a professora de história viu, ela começou a falar um monte, assim. Ai, Botafogo, que... Ela começou, Botafogo, Botafogo. Quase comecei a falar, Botafogo, Botafogo. Mas eu sou inteligente, não faço isso, que eu sou, né, educado. Ela começou a falar, ai, que era pra botar fogo, que era pra queimar, que até o diabo não gosta. Eu falei, ué, daí eu perguntei pra ela com quem ela voltou de um, sei lá como é que é o nome do moço. Daí ela começou a falar. Eu perguntei, o que você acha do Bolsonaro, professora? Assim, perguntei. Ela começou a falar, ai, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, Bolsonaro é tudo, e metade da minha sala é bolsonarista. Então, todo mundo começou a descer na diretoria. E eu só vendo a diretora ficando brava, cara. Mas como eu adoro minha escola. Esse tipo de discussão em escola não é legal. Pessoal, E também tem o fato de meu professor de ciências ele ter falado sobre o Lula, que era pra votar no Lula, que era pra votar no Lula, que os nossos pais eram burros, que era pra votar no Lula, que era pra votar no Lula. Mas eu falei pra mim mesmo, ué, professor ensinando política, não é nossos pais? exatamente. Gente, o professor, ele até pode falar, né? Fazer comparativos às vezes, mas chegar e falar, vota em tal partido, vota qualquer que seja, tá? É errado, isso deve ser denunciado, vocês devem conversar com a diretora, com o coordenador. Não é certo, tá? Ou seja, Mas o que acontece? O Wagner, ele fez um comentário aqui bacana no chat, falando que essas discussões, elas devem ter coerência. E de fato, eu já vi pessoas, né, falando assim, com aquela pessoa eu não vou conversar porque ela vai votar em tal candidato, então não tem moral para conversar comigo. Não, isso aí é besteira, gente. São argumentos de pessoas que não têm um embasamento, tá? Dá para conversar tranquilamente com pessoas de diferentes partidos aí,
tá? Você consegue conversar. A conversa saudável, a conversa coerente, ela tende a entender, né? É interessante entender o porquê você vai votar em tal partido, em tal candidato. É interessante entender. E da mesma forma, é interessante que você entenda o meu posicionamento. Nós dois temos a ganhar com isso. Mas só que, infelizmente, hoje é uma polarização tremenda. Né? E mais uma vez, eu falei isso pro pessoal lá em Sorocaba, eu estava dando aula de história ainda, que muitos professores, né, aqui na região de Sorocaba, davam seus palpites políticos em sala de aula. E isso não está certo. Né? Não está certo. Ô, professor, Pois não, Lucas. uma coisa muito horrível é que meu pai, ele participa de um grupo de família. E, meu Deus, o tanto de pessoa desinformada que fala que Bolsonaro é melhor, que fala que Lula é melhor, que, assim, não tem ninguém lá que tem, acho que tem uma pessoa, tem um tio meu, acho que o nome dele é Rudani, ele, tipo assim, pelo menos ele tem realmente as informações certas, porque ele pesquisa e tal, só que o resto inteiro do grupo não sabe de nada, só fica falando sobre política. E ficavam falando lá que, mas e com certeza os nossos votos vão ser mudados, porque tal. Primeiro que é impossível isso acontecer, porque dá para você próprio ver os votos pelo site do governo, dá para você tem uma telona onde você vê tudo que é feito, e para você ter noção, são mais de 30 criptografias para ninguém conseguir acessar aquilo. A urna também, ela não tem nenhuma entrada só para a memória externa e interna. Se quebrar, vai ter uma das memórias, e se quebrar as duas memórias, vai ter a memória, sabe, daquele negocinho que você escreve assim para botar o seu voto. Então, tipo assim, simplesmente, quer dizer, eu não creio se dá ou não para hackear uma urna. Provavelmente não, porque o Brasil. Você sabia, inclusive, que o Brasil é exemplo de urnas eletrônicas, porque ele nunca teve um caso assim? Eu vou indicar para vocês, não sei se vocês conhecem lá o talk show lá do Danilo Gentili, do The Noite. Sei. Pesquisem depois, tem um professor da Unicamp que ele é especialista em urna eletrônica. Ele dá uma entrevista ao Danilo Gentili e ele fala que há uma possibilidade de hackear o sistema de urnas. Há uma possibilidade. Então, há uma possibilidade, por mais que seja quase impossível, tem como, mas é muito difícil, até porque se você vê lá, tipo assim, primeiro que a urna é offline, não tem internet, então você não consegue acessar. Mas você pode usar um dispositivo de rubber duck nela, com um dispositivo tipo a capa, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Mas pensa só comigo. A urna, ela não tem nenhuma entrada, e também ela é offline. Mas, porém, tem, assim, eu acho que se você falar assim pro maior hacker da história ir lá e tentar hackear uma urna, talvez ele consiga, talvez não. Mas é muito difícil. Pode acontecer subornação, porém, acho que hackear uma urna é muito difícil, ainda mais no Brasil, que nunca ocorreu um caso assim. Existe uma urna no Paraguai que inclusive está sendo uma referência. Que você você vota e imprime um comprovante, e o que você faz com esse comprovante, você deposita numa urna. Caso de algum problema, caso alguém queira
fazer uma auditoria, um acompanhamento dos votos, dá para fazer acompanhamento dos votos pelo papelzinho que é depositado na urna também. Eu estou procurando aqui, acho que eu achei. Eu vou compartilhar com vocês, acho que é o Diego Aranha. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Esse professor, ele é da Unicamp. Ele dá uma entrevista sobre essa questão das urnas eletrônicas. Vou compartilhar. Para dar um pouco de contexto, no Brasil a gente adota um sistema que é chamado na academia. Interessante, gente. Eu aconselho que os senhores assistam. Ó, o link tá aí, tá? Vamos lá, o que o Wagner está escrevendo aqui. E avisando, não adianta nada votar em branco, porque eles podem muito bem editar o seu voto em branco e votar em quem eles bem entendem. O que acontece? Quando a gente vota em branco, o voto em branco está indo para aquele candidato que está ganhando, que está tendo mais votos. Então, o voto em branco não anula o seu voto, tá? Não anula o seu voto. Professor, eu quero votar, quero anular meu voto. É só digitar um número que não existe e confirmar. Aí você joga fora o seu voto. O que eu não aconselho que faça. Né? Mas enfim, gente, vamos fechar essa parte aqui rapidinho da idade moderna, gente? Professor, posso só falar mais uma coisa? E também tudo que acontece nas urnas é acompanhado por pessoas que podem ver em um telão gigante o sistema, tipo assim, o que fazem para conseguir, inclusive se você tiver mais de 18 anos e querer tentar testar alguma coisa para ver se a urna consegue ser invadida de alguma coisa e ajudar o governo a prevenir essas coisas, você consegue, porque eles têm tipo uma participação de pessoas, inclusive muitas pessoas avançadas nisso, técnicos, hackers, essas coisas, para tentarem ver se tem algum problema. E se acharem algum problema, dá para como é que é? Avisarem o governo. É incrível, gente. É muito complexo. A gente vai falar um pouquinho mais disso nos próximos encontros, tá? Quem vai puxar o grito de guerra hoje, gente? É importante ressaltar que toda essa discussão, toda essa preocupação política, ela vai nascer aonde? Na Idade Moderna, tá? É na Idade Moderna que a sociedade vai começar a pensar política, vai começar a analisar melhor essas características, tá? Então, se hoje nós temos, todos esses preceitos, é porque alguém lá atrás pensou nisso. Mais uma vez, a história não é só estudar o que se passou. É estudar o que se passou, é compreender o presente e fazer uma projeção do futuro. É por isso que eu amo história, gente. Amo demais. Quem vai puxar os créditos, gente, hoje? Enquanto eu salvo aqui o vídeo no YouTube, eu vou acompanhando os senhores, tá? Daí eu encerro a gravação aqui. Quem vai puxar para nós hoje? E aí? Posso puxar? Pode ser. Gente, obrigado pela aula. Tá? Vou estar com os senhores aqui na reunião. Só vou encerrar a gravação e salvar o vídeo aqui no YouTube para vocês. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, tá? Se cuidem. Dúvidas, sugestões, indagações, podem postar lá no grupo. Na medida do possível, a gente vai respondendo essas dúvidas, tá bom? Até mais, gente. Vou ficar com vocês, só vou encerrar a gravação, tá bom? Tchau, professor.